Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a Ivete, sou professora do IE Unicamp e nesta ocasião a gente vai resolver um exercício utilizando o R para o cálculo de probabilidades usando a distribuição normal e a normal padrão, tá? Antes de mais nada, eu espero que todos estejam bem, dentro do possível, diante da situação atual no país e no mundo, né? E enfatizar também que a liberação deste conteúdo não tem nenhum caráter de avaliação, tá? É mais de complemento ao estudo, que eventualmente a gente retome, se é que a gente não está se dedicando a isso, né? E está tudo bem, tá? É uma iniciativa que eu já queria ter posto em ação já faz um tempo, então eu estou aproveitando este período para aprender a desenvolver este tipo de conteúdo digital como auxílio complementar às nossas aulas regulares, tá? Então, tudo ainda está em modo teste e espero ao longo do tempo, né, melhorar este material, tá bom? Bom, a gente precisa elaborar ou realizar, então, os exercícios, né? Na última aula a gente viu a distribuição amostral da média amostral, né? Ou seja, a gente sabe que a média amostral, que no slide está representado por esse x barra, é uma variável aleatória, né? Porque ela depende da amostra que a gente tirar. E se a gente tirar um tantão de amostras da minha população do mesmo tamanho n, né, ao analisar a distribuição de todas essas médias calculadas para cada amostra, eu vou obter essa distribuição amostral, né? No caso da média, o teorema do limite central nos diz que essa distribuição tende a uma normal, com média μ e variância sigma ao quadrado sobre n, né? Esse μ é a média populacional. Se eu olho renda de uma população, então esse μ será a média observada de renda na população. E a variabilidade dessas rendas é dada por este sigma ao quadrado aqui na equação, né? Então, a média amostral continuará a ter a mesma média da população, porém uma variabilidade menor, né? Porque ela diminui com o aumento do tamanho da amostra, né? O gráfico dele está aqui, né, à direita, o mesmo gráfico que a gente usou na aula passada, porém, a gente não vai trabalhar com esta variável, né, a gente trabalha com a sua transformada, né, com a sua variável, digamos assim, equivalente na escala da normal padrão. Então, ao invés de usar o x barra, eu vou utilizar o seu valor z, né, que vem de uma distribuição normal com média 0 e variância 1. Né? Então, você vê aqui a distribuição da variável z centrada no zero, né? No R, né, ou graficamente, né, a gente tem essa distribuição normal. No eixo horizontal, a gente tem a variável z, né, que pode assumir valores menos 2, 4, 2, 1, né, porém ela é centrada no zero. O que significa centrada? No caso da distribuição normal, ela é simétrica com relação a esse valor central, né? E como a gente está vendo aqui uma distribuição normal, né, padrão, né, a gente sabe que toda a área abaixo dessa curva, né, representa a soma de todas essas probabilidades e, portanto, tem que ser igual a 1, né? Tem que ser igual a 1, portanto, se o valor central está no meio, a área à direita vai ser igual à área esquerda, ou seja, 50% ou meio, né? E no R, nós temos duas funções que nos ajudam com o cálculo dessas probabilidades e quantis, né? A função QNorm e a função PNorm, né? A função QNorm tem como argumento o valor de uma probabilidade e nos dá como saída o valor crítico, o valor z na escala da normal padrão. A função PNorm tem como entrada o valor crítico, aquele valor aqui no eixo horizontal da distribuição normal padrão, né? E tem como saída a probabilidade. Agora, o que é esse valor crítico aqui? É z, c, e essa
probabilidade, que aqui eu estou chamando de prob, né? Se a gente volta a esse gráfico, a gente tem, né, que esse pontinho aqui, que intercepta o eixo horizontal com a linha vertical, é esse valor crítico, né? E esse valor prob aqui não é outra coisa que a área à esquerda desse valor crítico, que representa justamente a probabilidade de você extrair aleatoriamente um valor z inferior a esse valor crítico, né? Por isso que essa probabilidade geometricamente é representada por essa área aqui em vermelho à esquerda desse valor, né? Então, se esse valor entra aqui na função p-norm como argumento, como saída, eu vou ter a probabilidade prob, que representa a área aqui em vermelho no gráfico. É simples assim, tá? Há outras configurações dessas duas funções no R, há outras configurações, mas essa daqui, ao meu ver, é a mais simples e é a que eu vou utilizar ao longo das nossas aulas, tá? Então, quem tiver curiosidade pode olhar o help no R, tá? A modo de exercício, eu estou propondo este exercício que é baseado no exercício 7 do Boussabe, né, do capítulo 10. Percebam que aqui os 3 primeiros itens me pedem calcular probabilidades, né, sobre a variável x, né, que é uma variável aleatória com distribuição normal, média 100, desvio padrão 10, né, sobre a variável média amostral a partir de uma amostra, de tamanho 16, né? E no item 4, né, o oposto, né? Me pede o valor crítico, o valor z, tal que a área à esquerda desse valor crítico seja igual a 20% ou 0,2, né? Então, nos 3 primeiros usaremos a função p-norm e no item 4 usaremos a função q-norm. Se você entendeu a explicação até agora, você tranquilamente poderá fazer todos esses exercícios, incluindo o exercício 5, né? Então, vamos lá para o R, né, e resolver esse exercício. Ok, estamos agora no R, né? Eu tenho aqui a minha tela de console, aqui eu tenho a minha tela de gráficos e aqui a minha área do help, tá? Eu passei o enunciado do nosso problema para o meu script, né? E o primeiro item, né, é o cálculo dessa probabilidade, né? A probabilidade do x ser inferior ao 90. O x é a variável aleatória da minha população. Por exemplo, de novo, o exemplo da renda. Se eu tenho minha população e quero analisar a renda, qual é a chance, né, da pessoa sorteada aleatoriamente, né, apresentar uma renda inferior a 90, qualquer que seja essa moeda, né? É um exemplo bobo, mas é prático, né? Essa variável tem média 100 e desvio padrão 10. Então, eu já vou criar aqui as variáveis, né, que eu vou utilizar no desenvolvimento do exercício. Como é que é essa distribuição? Eu fiz uma função, né, que me permite visualizar a distribuição aqui graficamente, né? Veja que a distribuição normal, então, é simétrica com relação ao seu valor central, né? A área que eu preciso calcular, o que a gente precisa calcular, está justamente à esquerda do valor x90, né? Então, a gente precisa calcular esse valor, porém, como eu não tenho a tabela da distribuição normal com média 100 e dp10, eu vou transformar esse valor no seu equivalente na escala da normal padrão. Para isso, então, eu vou calcular o 90, vou subtrair a média e vou dividir pelo seu respectivo desvio padrão. Então, o valor crítico equivalente na normal padrão ao x90 é igual a menos 1. Né? Portanto, calcular esta probabilidade equivale a calcular a probabilidade do z ser inferior ao menos 1. Né? Como é que eu faço para calcular essa probabilidade? Já que eu quero a probabilidade, eu vou usar a função p-norm.
alimento o valor crítico, porque eu sei que ele já me dá essa área à esquerda, que é justamente o que eu quero calcular, né? E esse valor vai ser igual a aproximadamente 16%, né? Bom, vamos agora ao segundo item do exercício, né? No segundo item, né, eu preciso calcular esta probabilidade, ou seja, a chance de eu escolher um indivíduo da minha população que apresente o valor em X entre 90 e 100. É um intervalo agora, não é simplesmente a área esquerda de um determinado limiar, né? E como seria essa área que eu preciso calcular? Olha aqui no gráfico de novo, né? Você vai ver aqui uma área, né, que tem esses dois limites, o limite inferior, ou à esquerda, né, igual a 90, pelo pedido na questão, e o limite superior ou à direita, né, que é igual a 100, né, pelo nosso enunciado. Perceba que esse 100 também coincide com o valor médio, né, a média da distribuição é 100, né, só para depois você analisar alguns resultados aqui, tá? Bom, então para eu calcular essa área, né, perceba que eu vou ter sempre como calcular com a função pnorm a área que está à esquerda do valor crítico. Mas aqui eu tenho um intervalo, né? Então, o que eu posso fazer é aplicar a diferença de áreas, né? Calculo a área toda à esquerda deste valor crítico mais à direita e subtraio a área à esquerda do valor crítico mais à esquerda, né? Portanto, é uma composição, né? Uma diferença de áreas. Antes de calcular essa diferença, então eu preciso calcular os valores críticos, né? Ele é de à esquerda, então eu vou pegar esse 90 que está mais à esquerda, subtraio a média, divido pelo desvio padrão, e o mais à direita, né, que vai ser o 100 menos a média, e divido pelo desvio padrão. Calculo, vejo o valor equivalente na normal padrão à esquerda, a gente já tinha calculado antes, estou ilustrando aqui como seria o processo todo apenas, e à direita, né, como a gente esperava, o valor crítico zero. Se você acompanhou até agora, você vai perceber o porquê dá esse zero, né? Sinal, né? Vamos parar um pouquinho aí e ver o porquê, tá? Muito bem. Tenho esses valores, então, à direita eu tenho zero na escala da normal padrão e à esquerda eu tenho o menos 1. Preciso calcular a diferença de áreas, né? Para isso, então, eu vou aplicar aqui o pnorm, eu sei, e aqui também um outro pnorm, né? O que vai dentro aqui como argumento de cada pnorm? Bom, primeiro eu quero calcular a área maior, então eu vou pegar o x100 ou o seu valor na normal padrão, né? Que seria o CR. E aqui eu vou subtrair, né? A área que não me interessa, que é essa parte aqui em branco, né? Portanto, eu vou colocar aqui o ZCL. Se eu calcular, eu chego o valor aqui, ó, na tela de console dessa área, né? Essa área aqui em vermelho, então, será equivalente a 34% aproximadamente. Bom, vamos então para o nosso terceiro exercício, né, que diz assim, né, se x barra for a média de uma amostra de 16 elementos, já vou colocar aqui o N16, retirados dessa população, calcule esta probabilidade. Perceba então que essa probabilidade é muito parecida com aquela que a gente calculou no item anterior. Qual é a diferença? Lá em cima a gente tinha a variável aleatória x, que a sua distribuição era uma. Aqui, a gente está analisando a variável x barra, né? Com uma distribuição um pouquinho diferente, a distribuição do x, né? Então, esse x barra, pelo teorema do limite central, sabemos que tem uma distribuição normal com média igual a μ, ou a média de x lá em cima, né? E uma variância igual a dp ao quadrado, pela nossa notação, o dp é o desvio padrão do x, portanto, a variância é dp ao quadrado, dividido pelo tamanho da amostra, né? Então, essa daqui, ó, vai ser a variância do meu x barra. E esses dois valores serão os que a gente utilizará para transformar tanto o 90 como o 100 nos seus respectivos valores na normal padrão.
Para enfatizar, então, eu vou calcular aqui o x barra, né? Vai ser igual à média e o desvio padrão do x barra, que vai ser igual ao dp dividido pela raiz do n, né? Pronto, né? Agora, precisamos calcular os dois valores críticos, tanto o da esquerda, que é o 90, como a direita, que é o 100, né? E, no caso, puxamos os respectivos valores médios e desvio padrão, né? E o valor crítico A, perdão, aqui é a esquerda e aqui é a direita, né? Vai ser igual a 100 menos a esperança do x barra sobre o desvio padrão do x barra. Ok. Esse valor à esquerda vai dar menos 4, esse valor à direita vai dar 0, né? Como era de se esperar, porque a média aqui neste caso continua a ser 100. Então, estamos prontos para calcular a diferença de áreas. Primeiro calculo a área maior, né? Da qual eu vou subtrair o pedaço que não me interessa, né? O que está mais à direita, então, é o 100 ou o ZCR, né? Menos P enorme, né? Do valor crítico mais à esquerda, ou seja, o 90 ou o ZCL. Calculando, temos que essa probabilidade é aproximadamente 40%, aliás, perdão, 50%, né? E por que um valor quase igual a 50%? Se a gente plota a distribuição normal padrão, né, com a área que a gente calculou, a gente vê que esse menos 4 está bem longe, né, do valor central, né, que é o zero, no caso, estou olhando a distribuição da variável z, né, então sobra muito pouquinho à esquerda do z igual a menos 4, por isso que essa probabilidade nos dá praticamente 50%. Bom, no último item, então, nos pedem calcular esse valor crítico tal que essa probabilidade que acontece. Então, estou direto na distribuição normal padrão, z possui média 0 e variância 1. Perceba que agora eu quero o valor crítico, né? E eu tenho como informação o valor de prob. No caso, o valor de prob vai ser igual a 0,2 ou 0,20 no R, né? E já que eu quero calcular esse valor crítico, que é um quantil, eu vou usar a função QNorm, né? A função QNorm me dá o quantil, né? Tal que a probabilidade à esquerda desse quantil seja igual a prob, né? Então, a probabilidade que a função QNorm, né, considera, né, coincide, né, com o molde da probabilidade da questão, né? Ó, a probabilidade de Z ser inferior a esse valor crítico é justamente a área esquerda desse valor crítico, né? Portanto, se eu calculo já esses dois elementos, eu vou ter o valor crítico solicitado, que é igual a menos 0,84, né? 20% está à esquerda, né? Não chega aos 50, então realmente o meu valor crítico tem que ser negativo, né? Agora, se eu quiser transformar esse valor da normal padrão para um valor em x, por exemplo, com média 100 e desvio padrão 10, como é que eu faço? Né? Se aplica a transformação inversa, né? Mas isso já fica de exercício para vocês. Eu termino por aqui então e até